Shalom, meu nome é Igor e você está no canal Aprendiz de Al. O assunto do vídeo de hoje é o texto que está em Gálatas, capítulo 3, versículos 26 e 27. Eu vou ler do jeito que está aqui, depois a gente conversa sobre, ok? Então, Gálatas capítulo 3, versículo 26 e 27. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Agora eu vou ler já do jeito que eu leio para mim mesmo, ok? Talvez seja interessante e ajude o entendimento. Pois todos vós sois aprendizes de Gal, mediante a confiança no Machia e Alcha, porque todos quantos fostes imersos no Machia, do Machia vos revestistes. Então, o apóstolo Shaul aqui, também conhecido como Paulo, ele está falando sobre a nossa identidade, a identidade dos irmãos, daqueles que aceitaram a pregação, a mensagem da fé, lá na Galácia, naquela época, certo? Então ele está falando a irmãos, certo? Ele está dizendo aqui que eles, e também nós, né, somos filhos, somos aprendizes do Altíssimo, mediante a confiança no Machia. Que confiança é essa? Que confiança é essa que ele está falando aqui? Que fé é essa? Essa fé é a confiança de que nós, que cremos no sacrifício perfeito do Salvador, cremos que esse sacrifício, esse mesmo sacrifício, é o suficiente para nos justificar diante do Criador. A gente sabe que os irmãos na Galácia estavam voltando, né? Voltando para trás na sua fé e estavam se deixando levar pela lei, digamos assim. E aqui ele está falando exatamente disso, né? Que a gente, na verdade, é justificado, né? E a gente se torna filho, aprendiz de Al, filho adotivo do Altíssimo, mediante a fé, mediante a confiança no Machia, ou seja, mediante a confiança de que o sacrifício que o Machia fez é o suficiente para nos justificar diante do Altíssimo, em contraposição, ou seja, ao contrário daquilo que os israelitas acreditavam, de que os sacrifícios de animais é que seriam importantes ou seriam o correto para que o homem seja justificado, né, diante do Criador. O próprio apóstolo Paulo falou que pela lei ninguém seria justificado, né, até porque o sacrifício dele é um sacrifício vicário, é um sacrifício que coloca o ser humano, né, como o sacrifício, substitui, né, coloca ele no nosso lugar, né, é um sacrifício perfeito, superior. Então é essa confiança que nós temos, não é qualquer fé, né, não é qualquer crença, não é qualquer... Nós temos a fé e ela, de uma certa forma, depende da existência da lei. Um Salvador deslocado e que não vem, né, de um povo que seguia a lei, não serve aqui. Nesse contexto, ele é essencial, né?
ele vem exatamente para cumprir a lei e ele vem exatamente para ser um sacrifício definitivo, né? E é mediante a fé nele, ou seja, a fé nesse sacrifício, né? A confiança nele, né? De que o sacrifício dele é perfeito, é que a gente se torna filho, filha do Altíssimo, tá? Então era isso que eu queria passar. Eu acho importante falar disso, apesar de ser um assunto bastante elementar da nossa fé, da nossa confiança, mas como existe uma cultura cristã e existe como se fosse uma névoa em torno disso, né? Eu acho importante falar que a nossa confiança, a nossa fé, ela não é uma fé só de boca, né? Inclusive, né, é importante mencionar que para que essa fé, essa confiança que a gente tem, ela não seja só de boca, ou ela não seja só algo místico, por assim dizer, é necessária a prática da confissão. É necessária a prática da confissão, porque a gente tem essa confiança de que o sacrifício dele é perfeito, é vicário, né, é completo, mas se nós não confessarmos as nossas transgressões, né, bom, aí fica incompleto porque a gente está tendo uma fé sem obras e a obra que nos cabe, né, daquilo que diz respeito às nossas transgressões, o arrependimento, óbvio, mas é algo do coração, e a confissão. Né? Sem a confissão, e eu digo confissão aqui ao Criador, né? E eventualmente com sabedoria também aos irmãos, né? Mas com sabedoria, tá, irmãos? Sem a confissão, né? Fica faltando uma coisa, fica faltando esse reconhecimento de que houve uma transgressão, né? E se você confessa, eu não digo nem pedir desculpas, tá? Porque muitos irmãos também têm o hábito de pedir desculpas, e isso foi algo que eu aprendi há algum tempo atrás, que isso não é assim. O que está escrito lá em 1 João é que se confessarmos os nossos pecados, as nossas transgressões, ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a iniquidade, de toda a injustiça. Então, se confessarmos, se falarmos, olha, pai, eu errei assim, eu sei que eu estou errado, sei que eu não devia ter feito isso, sei que isso é um pecado, que isso é uma transgressão, né? E você vê a importância que a lei continua tendo, conforme está lá em 1 Timóteo capítulo 1, né? No sentido de que a gente sempre faz referência a ela, e o próprio João, em 1 João, também faz referência à lei, se eu não me engano, no último capítulo de 1 João, diferenciando ali o que é pecado para a morte, o que não é, mas de qualquer forma, né, a lei ela é sempre referenciada, porque a lei, né, ao contrário do que muito se ensina, a lei é uma expressão da justiça do Criador, né? Como o próprio Shaul fala, da justiça que há na lei, né? Então, a lei, como ele mesmo fala, é perfeita, ela é boa, né? No sentido de ensinar ao homem aquilo que é certo e o que é errado. Agora, no sentido de purificar o homem das suas transgressões, pero no mucho, né, irmãos? Porque como é que você vai fazer uma purificação realmente plena, realmente amorosa, se você está sacrificando outros seres? A partir do momento que o Altíssimo dá o seu próprio filho, né, em sacrifício, né, aí você tem realmente um sacrifício que nos cabe, porque aí já não foi os outros, não foi bodes, não foram cordeiros, pombos, né? Foi um ser humano que foi sacrificado ali, né? Foi o próprio Filho do Altíssimo que foi sacrificado. Então, isso muda tudo, né? Isso muda tudo, porque foi um da nossa espécie, vamos botar assim, né? Foi um da nossa espécie que foi sacrificado. E aí sim, temos um sacrifício perfeito, né? Um sacrifício que realmente é capaz de nos justificar diante do Altíssimo, porque a lei era muito boa, né? Muito útil para nos ensinar, como eu vinha falando, o certo e o errado, mas para nos purificar
né? Não, porque era sempre o sacrifício de outras espécies e não da nossa espécie. Então, por um princípio de amor, de empatia, de, né, tudo que tem a ver com isso, né, foi um de nós, como o próprio apóstolo Shaul fala, né? Um morreu por todos, logo todos morreram, né? Então tem essa questão aí também, tá bom? Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu agradeço aí você ter assistido e espero que fique claro agora na sua mente, né? Afora toda a questão cultural que a gente tem em relação ao que a gente chama de cristianismo, que a nossa fé ela não é só uma fé assim, né? Algo místico. Ela tem ela tem um senso, ela tem uma lógica, e a lógica é essa. A lógica é que nós nos tornamos filhos do Altíssimo, tá? Aprendizes, né? No sentido, né? Que eu acho que eu já expliquei em outro vídeo aqui, até porque o nome do canal é esse, né? Aprendizes do Altíssimo, aprendizes de Al, né? Mediante a confiança no Mashiach, ou seja, mediante a confiança de que o sacrifício dele é o suficiente para nos justificar perante o Criador, perante a lei do Criador, perante, né, a retidão, né, do Criador, tá? Então era isso que eu queria transmitir aos irmãos, espero ter acrescentado, né, com os irmãos, e shalom.